A virada do século XIX para o XX foi um tempo de coisas modernas e tecnológicas. Era o tempo dos bondes a vapor, depois elétricos, pontes metálicas e fachadas coloridas e brilhantes. A produção azulejar no século XIX é intensa. São criadas novas fábricas em Lisboa, Porto e Aveiro, principais importadores do Brasil. Assim como vinha acontecendo desde os séculos XVII e XVIII, o azulejo chegava de Portugal, mas agora, no século XIX, também da França. E no Recife, cortado por rios e pontes, o porto continuava sendo a porta de entrada dos azulejos. E foram nos sobrados da cidade, principalmente nos comércios nas suas centrais, onde mais se empregou a azulejaria. São poucos os exemplos que resistiram à passagem do tempo. Algumas fotografias são as testemunhas das fachadas de outrora. Antes apenas caiadas, aquelas fachadas do final do século XIX se destacavam das demais pelo brilho e colorido dos vidrados azulejares. Naquele final do século XIX, o azulejo foi para a rua, saiu do interior das igrejas para as fachadas de edifícios e casas. Mas pouco a pouco, esses vidrados foram desaparecendo e restam apenas poucos exemplares que mostram como um dia foi aquela loja, aquele comércio, aquela casa. A ideia de aplicar azulejo nas fachadas começa em São Luís do Maranhão e se espalha pelo Brasil e por Portugal, tanto que algumas casas em Lisboa eram conhecidas como Casa de Brasileiro por possuírem azulejos na sua fachada, uma espécie de viagem de retorno. No lugar onde é hoje o bairro da Madalena, existiam as terras de plantio que se estendiam por parte das salas dos remédios e até o limite com o engenho da torre. Quer dizer, o que nós chamamos de engenho hoje, por conta das usinas, é aquela coisa de uma grande área de plantio. Não, eram engenhocas. Essas engenhocas e suas sedes foram os núcleos de alguns bairros que levam hoje seus nomes. Além dos sobrados no centro do Recife, residências de famílias abastadas e de senhores de pequenos engenhos também incorporaram às suas fachadas a moda de revesti-las com azulejos. O antigo Sobrado Grande da Madalena é um dos poucos exemplares dessa estética da chamada sacarocracia, do final do século XIX. Localizado na antiga Passagem da Madalena, uma área nos arredores do Recife, era formada por pequenos terrenos amplos e com poucas construções. Não existiam ruas. Eram estradas que se formavam entre as sedes de engenhos e residências que iam sendo construídas ou áreas que eram vendidas. Na Madalena, a nossa atual Madalena, existia o engenho de Dona Madalena, com nome muito antigo e que recua ao período holandês, com um casarão com as dimensões do atual, com arcadas à volta, ou seja, um terraço à volta no térreo, e no primeiro andar estava a moradia. Não tinha como identificar quais eram os azulejos remanescentes do século XIX e quais eram mais recentes da década de 70, 80. E essa foi uma lacuna que também não tem nos registros de restauro, de como identificar esses azulejos e de como saber quais empresas fabricavam um azulejo mais próximo possível do original. Então foram feitos alguns contatos com empresas em Portugal,
e elas mandaram amostras que foram, enfim, recolocadas. Mas essa é uma lacuna no registro das obras de restauro e que só através dessa pesquisa, com a identificação das características físico-químicas, das características morfológicas, que a gente conseguiu diferenciar um azulejo de outro. Não existe nenhum relatório final sobre, nem de continuidade de como esse restauro foi feito. A gente tem algumas fotos, poucas fotos, e os ofícios de pedido de azulejos e tal. Julgamos que poderia tentar obtê-los em Portugal, porque os fabricados aqui são de dimensão diversa. É possível obter nos fabricantes locais material idêntico ao dos azulejos portugueses do século XIX. A amostra do azulejo fabricado em tudo difere ao modelo antigo. Foi no século XIX que o Sobrado Grande sofreu uma grande reforma. Revestimento de azulejos, esquadrias com bandeiras e sacadas de ferro forjado lhe deram a configuração preservada até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, o sobrado passou por um período de abandono e degradação, no qual foi ocupado por famílias carentes. Entretanto, em 1957, por decreto federal foi instituído como Museu da Abolição por Juscelino Kubitschek, em homenagem aos abolicionistas pernambucanos João Alfredo Correia de Oliveira e Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo. Os azulejos foram observados com relação a 4 características. A primeira delas é a técnica de pintura. Os azulejos do século XIX têm uma técnica artesanal, que a gente chama de pincelada, onde a gente observa o traço do pintor. Esse traço é irregular, ele é descontínuo, a gente observa as emendas que esse traço fez para compor o desenho. Já no século XX, a técnica de estampa que foi utilizada, a gente já observa um traço perfeito, uma homogeneidade das cores. E isso dá uma perfeição no desenho, contrastando com aquela técnica mais artesanal que a gente observou no século XIX. Com relação à espessura dos azulejos, a gente observou que os azulejos do século XIX, eles eram mais grossos, eles chegam a 5 milímetros de espessura. Já aqueles do século XX, eles têm uma espessura mais fina, eles têm 3 milímetros de espessura. No século XIX, as tintas elas tinham a presença de estanho e potássio. Já no século XX, eram tintas com base de zircônio. O que a gente pode verificar também é que a tinta de cor branca do século XIX, ela era rica em caulim, que era o que dava essa pigmentação branca. Já no século XX, o que deu a pigmentação branca na tinta foi o zinco. Diferentemente disso, o verde tem o mesmo elemento químico que compôs as duas cores verdes, que é o cromo. E o azul também observa-se o mesmo mineral, que é cobalto, tanto no século XIX como no século XX. No século XX, a gente não observa a anortita, a gente só observa o diopsídio, mostrando que a queima foi uma queima homogênea e que manteve essa temperatura, fazendo com que todos os cristais de anortita se transformassem em diopsídio. No entanto, no século XIX, a gente observa tanto a anortita quanto o diopsídio, significando que essa queima foi muito irregular e não fez com que toda aquela anortita se transformasse em diopsídio. Ao longo da trajetória histórica desses edifícios, é comum eles passarem por obras de conservação e restauração. E isso, às vezes, fica deficiente os registros. Em 1972, se tem uma fotografia onde aparecem as obras com remoção dos azulejos, mas não identificando claramente o que são azulejos retirados que foram mantidos. E isso provoca, muitas vezes, uma dificuldade em análise, em avaliação do que efetivamente foi feito, por falta de registro.
Numa fotografia de 1983, aparecem os azulejos da fachada principal, mas a fachada que fica no interior do edifício, do terreno do edifício, essas estão suprimidas. Muito provavelmente, esses azulejos podem ter sido recambiados para a parte que fica como fachada externa, mais importante, vamos dizer assim, do ponto de vista da observação do público, deixando resguardada a parte interna para uma intervenção em posteriores. Muito provavelmente, não houve quantidade suficiente. Os danos provocados nesses azulejos podem ter sido muito extensos e importantes, a ponto de inutilizá-los. Os termômetros mineralógicos identificam uma irregularidade de queima desse biscoito, desse vitrificado, né? São processos diferentes do ponto de vista, um é artesanal, o outro incorpora mais tecnologia. A queima é menos, vamos dizer assim, uniforme, você tem disformidades, né, nesse calor, e isso provoca falhas, né? O do século XX, você já tem fornos e você já tem equipamentos de queima muito mais sofisticados que já corrigem esses processos ao longo dos anos. Também é fácil notar a irregularidade desses biscoitos, né? A produção industrial, a produção por extrusão, né, dos azulejos mais novos é bem diferente da produção do azulejo do século XIX. Mas o Museu da Abolição estar aqui dentro dele indica, né, que a produção do trabalho nesse país e a produção da riqueza foi feita por mãos negras. E muito mais do que uma influência ou do que uma contribuição, a cultura e o trabalho negro são os que construíram esse país que a gente tem hoje. Os 4 marcadores, a técnica de pintura, os termômetros mineralógicos, a composição química dos biscoitos e dos vidrados, foram levados em consideração nas análises laboratoriais e permitiram identificar quais azulejos eram do século XIX e quais do século XX. Na intervenção de 1983, 33% dos azulejos das fachadas foram substituídos quando se requalificou o antigo sobrado Grande da Madalena para adequá-lo ao atual Museu da Abolição.